Hoje eu quero estar falando aqui sobre vigilância espiritual. Entenda, quem não vigia acaba caindo sem perceber. E a Bíblia nos ensina, nos alerta a vigiar. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 26, verso de número 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, quem não vigia acaba cedendo ao pecado. Então, meus amados irmãos, eu quero trazer algo aqui para te alertar espiritualmente. Infelizmente, meus amados irmãos, o diabo ele tem destruído muitos casamentos, o diabo ele tem destruído muitos ministérios, o diabo ele tem destruído a vida de muitos irmãos na fé. E um dos motivos, meus amados irmãos, que o diabo consegue destruir, muitos irmãos espiritualmente. Hoje muitas pessoas estão afastadas da presença de Deus. Hoje muitas pessoas que pregavam a palavra de Deus já não pregam mais. Hoje muitas pessoas, que era usado poderosamente nas mãos do Senhor, a qual o Espírito de Deus usava na profecia, na revelação. E hoje, infelizmente, ela se encontra afastado, nas drogas, na bebida, na prostituição. E uma das raízes deste motivo, meus amados irmãos, é a falta de vigilância. Nós acabamos de meditar aqui no livro de Mateus. A Bíblia nos alerta a nós orar e vigiar para que nós não entremos em tentação. Então muitas pessoas acabam caindo, meus amados irmãos, em pecado, porque o diabo ele procura uma brecha, meu irmão, para destruir a minha e a tua vida. E infelizmente, meus amados irmãos, a falta de muitos não vigiarem, a falta de muitos não estar atento, à cilada, às armadilhas do diabo, eles acabam entrando em pecado. Hoje, meus amados irmãos, por falta de orar, por falta de jejuar, por falta de estar, na palavra de Deus, muitos estão pecando, muitos estão errando, Quantas pessoas estão agindo sem a direção de Deus? Quantas pessoas, meus amados irmãos, estão tomando uma atitude precipitada, sem consultar a Deus, sem orar a Deus, sem, meus amados irmãos, ter uma direção de Deus, se esse caminho é correto, se esse caminho é o caminho, que agrada a Deus. Então a falta de vigilância é uma brecha muito grave. A falta de vigilância está fazendo muitos irmãos caírem. A falta de vigilância está fazendo muitos irmãos se afastarem, da presença de Deus. Então a Bíblia nos manda a orar e vigiar, meu irmão. Porque não adianta eu somente orar e não vigiar. Existem muitas pessoas que ela ora, que ela até jejua, que ela até lê a palavra de Deus, mas ela não vigia. Quando o diabo vem, ela acaba cedendo os pratos, ela acaba caindo nas armadilhas do diabo. Por quê? Porque ela ora, ela jejua, mas ela não está atento. Ela não está em vigilância. Então a falta de vigilância, meu irmão, é algo muito perigoso que vai fazer muitos irmãos perderem a sua salvação. Então existem muitas pessoas, meus irmãos, que por falta de vigilância, uma das formas da pessoa não estar em vigilância, a pessoa para de orar. A pessoa para de meditar a palavra de Deus. A pessoa para de congregar. Ela cultuava antes 3, 4 vezes na semana. Hoje ela só vai uma. Às vezes ela não vai na semana. Às vezes ela vai uma vez, 2 vezes no mês. Então o diabo ele aproveita esta brecha na vida desta pessoa. Então o diabo ele começa a oferecer os seus pratos. Porque, meu irmão, o diabo nunca vai vir quando você está firme espiritualmente. O diabo nunca vai vir quando você está conectado 100% com Deus, porque ele sabe que você não vai cair, porque ele sabe que você não vai ceder, que você vai resistir, aos pratos. Então o diabo ele sempre vai vir na tua fraqueza. Observe quando Jesus estava no deserto, ali foi um momento com que Jesus estava no momento de fraqueza, no momento ao qual ele estava ali sendo moldado, provado por Deus. Então o diabo ele então aproveita este momento para atentar a Jesus. Então o diabo ele sempre vai aproveitar o momento que você não está orando, o momento que você não está jejuando. Para quê? Para lançar os teus dados, as tuas setas, porque a intenção do diabo é te derrubar, porque a intenção do diabo é de te afastar da presença de Deus. Então o diabo ele aproveita o momento que você está desatento, o momento que você não quer mais congregar, o momento que você só fica na internet, no celular,
aí o diabo aproveita, então ele vem para tentar, através desta brecha, te destruir de vez espiritualmente, fazer você perder a tua salvação. Então a Bíblia nos ordena a orar e vigiar para que nós não entremos em tentação. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Então a própria palavra de Deus nos alerta que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, esperando uma brecha, uma oportunidade para nos tragar. Então nós temos que estar atento. Nós não podemos estar dormindo espiritualmente. Nós não podemos deixar a oração. Nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado. Infelizmente hoje o mundo, a maioria dos cristãos estão mais preocupados com entretenimento, estão mais preocupados com redes sociais, então estão deixando de orar, estão deixando de jejuar, de ler a Bíblia. É esse momento que o diabo está trabalhando para destruir o teu lar, para destruir a tua casa, para destruir a tua família. Então, estejais atento, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando, bramando, procurando uma brecha, uma oportunidade para nos destruir. Então, sem vigilância, a fé começa a se esfriar. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Então, sem vigilância, a pessoa para de orar, para de ler a Bíblia, a pessoa para de buscar a Deus. Então, quando alguém não está vigiando espiritualmente, quando alguém não está atento espiritualmente, na vigilância, ela para de orar, ela para de ler a Bíblia, então automaticamente ela se esfria, ela se afasta da presença de Deus, porque essas são as armas que o diabo, que o inimigo utiliza para com a nossa vida. Então a Bíblia nos ordena a orar e vigiar para que nós não entremos em tentação. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Se esse vídeo falou com você, se esse vídeo te despertou, talvez você se enquadra, está na situação o qual este vídeo falou com você, deixa o teu amém nos comentários, que nós estaremos orando pela vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus, amém? Então Deus abençoe a todos, irmãos, até o próximo vídeo.